O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como foi dito no início da missa, hoje nós celebramos, após 40 dias do Natal, a festa da apresentação do Senhor. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, junto com eles, exigia que todo filho primogênito do sexo masculino, 40 dias depois do parto, precisava ser levado ao templo. E a mãe, a qual deu à luz, precisava ser purificada. Os dois, mãe e filho, apresentados ao templo. Portanto, nós sabemos que Maria Santíssima, por ser a mãe de Deus, não precisava ser purificada, porque ela já é pura,
por ela ter trago em si o menino Deus. Mas José e Maria fazem tanta questão de seguir a fé, a tradição judaica daquela época, que mesmo assim os dois vão ao templo. E ainda mais levam o menino Deus para ser apresentado ao templo. Não tinha necessidade, mas o respeito às tradições religiosas, o respeito à lei de Moisés, eles o fazem. E fazem com maestria. Antigamente, apresentar a mãe e o filho era chamado de festa do encontro. Encontro de Deus com os seus filhos, com a família. Mas também, hoje, nós celebramos o encontro de Maria, de José e Jesus com Simeão e Ana, e que tem profunda simbologia. Os representantes do Israel, que permaneceu fiel, está na Sagrada Família. Diferentemente desse povo, o qual o profeta Malaquias, na primeira leitura, reclama que havia se esquecido de Deus. E o próprio profeta Malaquias profetiza que ainda chegará o dia do Senhor. Séculos antes de Jesus ser levado ao templo, o profeta Malaquias, lá do Antigo Testamento, já anunciava que viria o menino Deus e entraria no templo. Portanto, o profeta, lá no Antigo Testamento, confirma esta festa que nós estamos celebrando hoje. E a segunda leitura nos fala que Jesus é a ponte que nos dá a salvação entre Deus e os homens, e Ele, com a sua vida, pregado na cruz, expia os nossos pecados. E o Evangelho completa a primeira leitura de hoje, mostrando a descrição, pela primeira vez, Jesus entrando no templo, sendo apresentado a Deus, concretizando a promessa que foi feita pelo profeta Malaquias, que nós acabamos de escutar na primeira leitura. Recebido por dois idosos, Simeão e Ana, representantes do Israel que permaneceu fiel. Mesmo tendo tanta infidelidade, esses dois idosos representam muito nesta liturgia de hoje. Eles, os dois idosos, esperavam de forma ansiosa o Messias de Deus. Por isso que hoje Jesus é apresentado como luz para as nações e glória de Israel. E o texto do Evangelho de hoje nos mostra 4 elementos que nós precisamos aprofundar. Os pais, Maria e José, com o filho Jesus, vão ao templo em Jerusalém para cumprir a obrigação da religião, como nós tínhamos falado. E aí podemos trazer um pouco para a nossa realidade, um desses primeiros elementos. Os pais geralmente se preocupam em oferecer para os seus filhos educação de qualidade, instrução, educação, trabalho, posição social para os seus filhos. Mas nós que buscamos a Deus sabemos que isso tudo não é suficiente se os filhos não são apresentados a Deus. Se os filhos não recebem o batismo, se os filhos não recebem a catequese, tudo isso torna-se em vão, porque no futuro vão se tornar adultos com uma vida sem sentido, com uma vida sem propósito, com uma vida sem Deus. Por isso, a importância dos pais, a firmeza dos pais em poder levar os filhos para Deus. Devem educá-los para uma vida cristã fiel e coerente, assim como fez José e Maria. Educar na fé é muito mais que ensinar apenas uma prática religiosa. Os filhos aprendem muito mais pelo que veem os seus pais fazerem do que ouvirem o que os seus pais estão falando. E aí São Francisco de Assis vai ser claro para nós. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Portanto, olhar os pais, a missão dos pais é algo que é fundamental na vida dos filhos. Simeão, aquele idoso que nós escutamos no Evangelho,
toma o menino nos braços e o oferece a todos os homens. Aqui está o segundo elemento. Primeiro, o comprometimento dos pais de levar os filhos para Deus. Foi o que José e Maria fez com Jesus. E é o que os nossos pais deveriam fazer na atualidade. O segundo elemento, um idoso, lá no templo, que é fiel a Deus, toma o menino Jesus nos braços. E aí nós podemos trazer para a nossa realidade também. No mundo hoje, em que o número de idosos aumenta, Simeão é nos apresentado como um idoso exemplar, justo e piedoso, que compreendeu o sentido da sua vida, os seus dias chegando ao fim, mas ele não usou isso como vitimismo. Ele está feliz e pede que Deus o acolha na sua paz. Não chora os anos da juventude, não fica remoendo o passado, não vive se queixando da vida, conversa com Deus e olha para frente. Esse é o exemplo de Simeão. E aí fica para nós uma reflexão hoje. Será que os nossos idosos hoje comunicam aos nossos jovens essa mesma alegria, o mesmo otimismo, a mesma esperança no futuro melhor com Deus? Cultivam esse mesmo diálogo com Deus? Será que nossos idosos estão buscando a Deus, como nos ensina Simeão? E aqui nós também podemos trazer para essa realidade tantos homens, tantos idosos, aqueles que nos antecederam nas nossas famílias, os nossos avós, bisavós, tataravós, que nos transmitiram a fé. Muitos deles foram responsáveis para estarmos aqui hoje. Então hoje também é um dia de fazermos memória daqueles nossos familiares que nos deram Deus, nos apresentaram a Jesus. Sermos gratos pela vida de cada um deles, rezar pelo descanso eterno de cada um deles. É hoje também essa possibilidade de rezar por aqueles que nos transmitiram a fé, que nos deram a luz, assim como Simeão no templo. Lembrar também do terceiro elemento dessa liturgia, a profetisa Ana, outra idosa, de 84 anos, e aos 84 anos ela não se afastava de Deus, ela não se afastava do templo, não andava à procura de amantes, não tinha tempo para perder. Não vai de casa em casa para conversas inúteis, para fofoca, para falar mal dos outros. Ela sabe que os dias da sua vida são preciosos e deviam ser vividos na intimidade com Deus e a serviço da comunidade. Apesar dos seus 84 anos e com renovado ardor missionário, ela fala do menino a todas as pessoas com quem se encontrava. Vocês compreendem que essa idosa estava esperando ansiosamente ver a salvação diante dos olhos. Ela sabia que ela iria ver a salvação. E quando ela vê, ela exulta de alegria e não se contém. Portanto, pensar nas pessoas idosas, nessa liturgia, é pensar que o idoso, a idosa, não podem se sentir inúteis quando vivem na expectativa da vinda do Senhor, a serviço dos irmãos e falando de Jesus a todos aqueles que estão à procura de um sentido para a sua vida. Portanto, a missão de você idoso, de você idosa, é fundamental, de ajudar a animar as futuras gerações a permanecerem com Deus e a terem Deus no coração e buscarem um sentido para as suas vidas. Por fim, nós podemos falar da família que volta para Nazaré. E o menino crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, peçamos que a família de Nazaré seja para nós esse modelo para as nossas famílias. Sim, Senhor, nos dê a graça, que a família de Nazaré seja um modelo para a minha família, para os meus, para que os meus tenham sempre o sentido da vida em vós.
que é o Senhor da vida. E que possamos, dentro das nossas realidades, dentro das nossas famílias, crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.